E aí eu começo a ler aquela lista, e no meio do livro eu começo a me perguntar assim, peraí, começa a dar uns tremeliques, eu falo, não é possível, peraí, não, peraí, isso daqui são os nomes das aldeias do Rio de Janeiro. Eu vou Tudo vai... voltar um ponto atrás para a gente mergulhar especificamente nesse aspecto, porque ainda tem uma curiosidade que eu nunca te perguntei. Você já era um repórter consolidado, já estava trabalhando para uma grande emissora, já estava... E de repente, como é que se tira da tua cabeça... Tudo bem que tinha aquela efeméride de 450 anos de fundação da cidade e tal. Mas, cara, você vai para um campo onde... No campo da história, produzir sobre período colonial já é tenso, porque é o período da nossa história mais longo, né? Você pega lá desde 1500 até 1822. O cara ainda vai para o período pré-colonial para entender a relação desses primeiros contatos. E o cara vai fazer uma pesquisa numa fonte que não estava disponível, acessível aqui pra gente. Uma fonte predominantemente, né, esboçada pela França Antártica, pelos primeiros franceses que vieram mapear aqui. E ainda vai fazer um contraponto dessas fontes com outras. Então, assim, eu fico com essa curiosidade, que é uma pergunta que eu nunca te fiz. Em que momento você estava tranquilo? Assim, né? Porra, eu não sei o que fazer, cara. Eu queria fazer um negócio que não me desse esse tipo de trabalho, né? Foi mais ou menos assim. Duas coisas. O que fez despertar e quais fontes você usou? Isso também é uma das perguntas que eu fiquei curiosa. Eu já tinha, sabe, assim, quando a gente é jornalista e começa a fazer matérias, chega uma hora que aquela matéria não é suficiente, assim, no contar da sua história, né? Então você quer... todo jornalista tem essa ambição. Pô, quero escrever um livro, né? Queria mandar um beijo aqui para Michele Strozda, que é editora dos livros, né? E por acaso também é minha historiadora esposa, também. É jornalista como eu. Onde o Tom ali? Isso aqui. E eu não podia... o cara que é malandro, né? Ela já entendeu. E ela é editora de livros. Então, eu tenho, assim, dentro de casa uma pessoa que convive comigo que faz livros, né? Não dela, especificamente. Ela também tem livros, mas faz livros em geral, né? Vocês já estão juntos há muito tempo, Rafa? Já, a gente já está junto desde 2004. Caraca. Bom... E tem 3 filhos, importante falar isso. Então eu já 3 filhos. Né? Valesca tem 2, não dá conta? Eu tenho 1, só também não consigo. Theo, Martim e Matias. Quantos anos que eles estão, Rafa? São gêmeos de 6 anos e um de 12. Não dá trabalho não, gêmeo é mais tranquilo, né? Não, tudo bem. Então, tava vocês buscando, conversavam né? sobre essa possibilidade? Ela também tinha essa curiosidade? Sim, Michele? mas eu não tinha realmente um tema ainda. Estava estudando, aí pintou essa efeméride. Eu falei, talvez escreva algo sobre o Rio de Janeiro, que é um assunto que eu gosto, a história do Rio de Janeiro, né? E eu li uma vez um livro de um historiador britânico que era a biografia de Jerusalém. Eu fiz umas reportagens em Israel alguns anos atrás, e aí, pesquisando, eu descobri esse livro, a biografia de Jerusalém, e comecei a ler. E o livro é uma dissecação da história de Jerusalém, né? Ele pega desde lá de Abraão e vem traçando todo... E Jerusalém, lógico, aquilo foi terra de vários povos ao longo da história e tal. E ele vem traçando e aquilo falou, olha, que legal. Não tem isso, eu queria fazer isso com o Rio de Janeiro. Acho que não tem isso no Rio de Janeiro. Um livro que assim... se fosse a biografia do Rio de Janeiro e tal, né? Um livro de história, que a pessoa pudesse ler a história da cidade. E aí a Michele falou para mim, quando eu contei para ela que eu estava a fim de fazer a biografia do Rio de Janeiro, ela falou para mim, você é maluco, porque é um grau de assuntos, de estudo, de períodos históricos, né? Até hoje, a modernidade, você não vai nunca acabar esse livro, né? Vai ser um livro que você vai escrever aí, sei lá, a vida toda e no final, né? E aí eu falei, é verdade. E ficou isso assim, meio por alto. Só que com essa ideia da biografia, eu falei, vou começar a pesquisar. Né? Onde a gente pesquisa? Do início, né? Então, comecei a tentar entender quais eram as fontes mais antigas do Rio de Janeiro. E aí eu me deparei com um livrinho que eu achei na Biblioteca da Aliança Francesa, na época que eu fazia francês, que é ela tem uma biblioteca que você pode pegar livros ali durante o curso, e eu achei o Voyage à la Terre du Brésil, do Jean Delery. Sim. Em francês ali, e numa edição, assim, das primeiras, sabe? Um livrinho pocket que tem, que é uma edição, assim, meio histórica do livro, mas bem pequenininho, assim. E aí eu fui lendo aquilo em francês para exercitar o meu francês e ler. E aí eu chego no capítulo 21,
que é um livro... O livro ele é um relato quase que em primeira pessoa do Jean Delery, da época que ele esteve na Guanabara, entre 1557 e 1558. Né? O Léry ele vai contar que ele briga com o Villegagnon, que era o francês, que era o vice-almirante da França, que vem aqui para liderar o projeto de colonização francesa no Rio de Janeiro, antes da fundação da cidade. Relatado como autoritário também, como E lenhador. o Jean Delery vai, então, fazer uma estada entre os indígenas do Rio de Janeiro, e ele vai relatar isso nesse livro. Só que no capítulo 21, o livro passa de uma prosa em primeira pessoa do Jean Delery para um diálogo de teatro, em que um tupinambá e um francês conversam sobre as coisas que existiam na Baía de Guanabara. Coisas que o tupinambá vendia, coisas que o francês trazia, e em duas colunas, uma coluna em francês e uma coluna naquilo que os franceses traduziam como o tupinambá falado. Então era como se tivesse a língua tupinambá e a língua francesa. E aí depois eu fui perceber que esse texto, né, o Edelweiss, que é um professor baiano que estuda esse texto, ele vai dizer, ele vai traçar a hipótese de que esse texto está incluído no livro do Léry, porque ele era um manual de língua para os franceses que vinham a Guanabara. Então eles recebiam como se fosse um livrinho para que eles soubessem falar a língua tupinambá, para que eles pudessem sobreviver no Rio de Janeiro quentista, né? Então o Léry ele encaixa esse texto inteiro no livro dele, como uma prova das coisas que ele tinha vivido. Né? E nesse texto, tem uma hora do diálogo que o francês pergunta quais são as principais aldeias da sua terra. E o Tupinambá responde com um nome de 36 lugares diferentes. Muito legal. E aí eu começo a ler aquela lista, e no meio do livro eu começo a me perguntar assim, peraí, começo a dar uns tremeliques, eu falo, não é possível, peraí, peraí, isso daqui são os nomes das aldeias do Rio de Janeiro. Um exemplo. Aí, Irajá. Peraí, eu conheço esse nome aqui. Taquara. Não, eu conheço esse nome aqui. Carioca. Conheço esse nome aqui. E ninguém fala do que veio, né? Então... E aí eu falei, não, peraí, alguém já estudou essa parada. Isso daí com certeza já foi estudado. E aí eu comecei a buscar. Bom, peraí, quem falou dessa... Alguns autores esbarram lateralmente nesses nomes. O Florestan Fernandes faz uma tabulação com os nomes. O Frederico Edelweiss, que é esse professor da Bahia, que era um tupinólogo, ele faz uma tradução dos principais nomes. O Maurício de Almeida Abreu, que era um geógrafo da FRJ, quando ele escreve a geografia histórica do Rio de Janeiro do século XV, XVI, ele vai atrás desses nomes e vai confrontar esses nomes com as cartas de Seis Marias, com os nomes indígenas que estavam nas cartas de Seis Marias, e vai chegar à conclusão de que muitos eram nomes de aldeias. E aí eu falei, não é possível. Achei a fonte. Tem aqui uma história que ninguém botou no papel, né, que é a história das aldeias ancestrais, originais, que habitavam o Rio de Janeiro antes da chegada da colonização. E que muitas dessas aldeias vão se transformar em nomes de bairros da cidade, porque já eram o nome dos lugares conhecidos pelas aldeias que habitavam nelas. E aldeias que eram superpovoadas, né? Que tinham muita população, né? E que vão ser as aldeias originais do Rio de Janeiro as primeiras origens dos bairros do Rio de Janeiro. Né? As igrejas mais antigas, agora eu passei ali na Praia da Bica, tem uma igreja ali. Sim, de 1600 Igreja, chama Capela Imperial. Né? Bonitinha lá linda. e tal. Bem colonial, né? Eu estimo que ali provavelmente poderia ser a ponta de entrada da principal aldeia da Ilha do Governador, que ficava aqui na Praia da Bica. Né? Então, esses lugares mais antigos da cidade, eles vão remontar justamente à localização dessas áreas que já eram habitadas. Então, né? ali no bairro de Irajá, seria uma aldeia chamada Irajá, um exemplo, assim, né? Isso. Existia uma aldeia do Pinambá, de nome Irajá. Esse nome já é... Então é de Irajá. Esse nome já é um nome aportuguesado, né? A gente já tá... que era Iraiá. Como é que é essa origem, por exemplo, já entrando Irajá? Eu li você falando sobre Irajá, que tinha a ver com mel, mas aí tem uma outra teoria. Irá é mel ou a abelha que faz o mel.
Sim. E IA era como se fosse uma interjeição do lugar que tem, ou completo. Então, Irajá seria como se fosse o lugar do mel. Eu batizaria assim, né? E a gente, vamos imaginar, né, o Rio de Janeiro quentista, antes dos subúrbios serem rapados da sua floresta original para que fossem usados como grandes campos de cana-de-açúcar, né, para que fosse remetida para a metrópole, né, era uma floresta maravilhosa, né, eram bosques, né, da Mata Atlântica envoltos por rio, Irajá. Né. E isso que você está falando é maravilhoso, porque assim, imagina só a preocupação dos franceses e posteriormente dos portugueses em dominar a Baía de Guanabara para conseguir, de certa forma, conquistar essa área. E as áreas estratégicas, desembocadura de rio, pontas, né, os extremos, já eram historicamente áreas de tabas, de aldeamentos de povos originários. Então, todo o Rio de Janeiro. Essa preocupação de mapear é fundamental e interessante, porque o Rafa vê isso e fala, pô, então a gente pode construir uma narrativa da história da cidade a partir dessas... Sim, as fontes têm a fonte francesa, nós temos e fontes portuguesas, são as cartas de Seis Marias do Rio de Janeiro, que foram anotadas por Monsenhor Pizarro, que era um bibliotecário da Câmara, e o Anchieta, que é um jesuíta, o José de Anchieta, ele tem um texto litúrgico que chama o Alto de São Lourenço, que ele escreve para a Igreja de São Lourenço, para o Aldeamento de Araribóia, em que ele vai encenar uma luta litúrgica entre São Lourenço e São... São Sebastião, né, contra a Emberê e Guaxará, representando os indígenas tupinambás, tamoios contrários né, que lutaram ferrenhamente contra os portugueses. Né? E, ao longo desse texto litúrgico, ele vai citar o nome de, se eu não me engano, 22 aldeias, das quais teriam sido derrotadas pelos portugueses nas batalhas de conquista da Guanabara. E aí, quando a gente pega as 22 aldeias de Anchieta e compara com o nome das aldeias deixadas pelos textos franceses e nas Cartas Marias, muitas dessas aldeias vão bater os mesmos nomes. A principal delas, que eu acho mais, é o nome Carioca. Quem vai realmente confirmar que o nome Carioca vem de uma aldeia tupinambá e não de uma suposta casa erguida pelos portugueses, que se chamava Casa do Homem Branco, que nem no Tupi é isso, né? Está errado isso tupinologicamente, né? De acordo com o que se entende do Tupi falado, não existe essa possibilidade do Carioca ser a Casa do Homem Branco. Carioca era o nome de uma aldeia que tinha esse nome provavelmente por causa do seu maioral, que tinha antagonismo com os carijóis. Os carijóis era outro povo tupi que vivia do litoral sul de São Paulo até Santa Catarina. Né? E foram exterminados, não foram, não? Assim como praticamente todos os tupis do litoral. Né? Ainda estão sendo, exterminados do sentido... eu gosto de pensar mais exterminados no sentido cultural, da sua unidade. Isso. Acabou. Mas eles foram miscigenados, né? Se incorporaram foram miscigenados também, grande parte. E se transformaram no que hoje é a população desses lugares, né? São a ancestralidade, né? Desses do Rio de Janeiro. Não é que houve uma substituição, né? Desses povos pelo povo colonizador, né? Alguns foram em diáspora pelos interiores, mas a população fica. E essa população começa a se miscigenar com os portugueses, começa a entrar nos aldeamentos jesuíticos, vão se casando, porque ele é o povo brasileiro. Né? Deu nisso aqui, né? E deu no que somos nós hoje. Né? E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral! Vem!